isso aí! A gente agora tem vinheta! Tá pensando que Fabrício Kika, o craque das vinhetas, o homem que faz vinheta pra todo mundo aí, foi generoso mais uma vez com a minha pessoa, produziu essa belíssima vinheta que vocês acabaram de ver. Kika, um beijo, irmão. Beijo, tu é nota 1000. Tô falando que esse canal aqui tá evoluindo, gente. Não tem um ditado quem tem amigo não morre pagão, não é isso? É isso. Gente, então, vamos falar um pouquinho sobre esse Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo sofre sua terceira derrota no campeonato em 4 partidas. Está na iminência de entrar na zona de rebaixamento. Mas foi uma partida horrível, foi uma partida muito ruim do Flamengo? Não foi. O Flamengo, mais uma vez, foi traído por ele mesmo, tropeçou nas próprias pernas. Tem problemas nas duas pontas do campo, nas duas balizas, vamos dizer assim, né? Em último terço e também na sua própria baliza, porque o seu goleiro não vive um bom momento, inclusive deve ficar afastado um pouquinho dos gramados, ao que parece, pela possível fratura aí que ele teve ontem no choque com o Vitor Roque. Mas é um momento difícil psicologicamente que o Flamengo está sofrendo bastante. A equipe está muito sem confiança para fazer a jogada mais arriscada, para tentar o passe mais difícil. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso em relação a tomar de decisão, último passe, finalização. Passa muito, na minha visão, por confiança mesmo, por estar confiante. Confiança é tudo no futebol. Eu costumo falar, né? O futebol tem 4 dimensões: tática, técnica, física e psicológica. E quando você está muito abaixo em qualquer uma delas, ou em alguma delas, né? Melhor dizendo, você vai acabar sofrendo de alguma forma. Isso vai acabar minando o seu desempenho, né? Então o Flamengo está com muitos problemas psicológicos, digamos assim, e isso vem afetando muito o desempenho da equipe. Está bem claro isso para mim, não há dúvida sobre isso. E vamos falar um pouquinho aqui. Eu hoje vou fazer um esquema de prints aqui. Hoje eu fiz um esquema de separar algumas imagens, desenhei as imagens e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Vamos para essa análise das imagens e eu vou poder falar um pouquinho mais sobre o jogo a partir dessas imagens, fechou? Bom, então já estou aqui, como vocês sabem, aqui pequenininho, como vocês já estão acostumados, para poder mostrar aqui para vocês. Uma coisa que me chamou a atenção na estrutura de construção do Flamengo, primeira fase, segunda fase de construção, especialmente primeira fase, né? A gente viu bastante o Ayrton Lucas de novo fazendo companhia para os 2 zagueiros, mas é a primeira vez que eu vi essa estrutura aqui do duplo pivote, né? Que são os 2 volantes alinhados, assim, né? Na hora que o time está construindo. A gente via sempre o Flamengo fazendo esse 3+1, dessa vez a gente viu o 3+2 e me chamou a atenção essa situação do Thiago e do Pulgar muitas vezes alinhados para poder iniciar a construção da equipe do Flamengo, e eu queria achei legal trazer para vocês aqui, pontuar isso, né? Aqui o bloco alto, a estrutura do bloco alto, né? Com o Everton aberto de um lado, o Everton Ribeiro, né? E o Cebolinha do outro. O França fazendo companhia para o Gabi aqui, como se emulando o Pedro, né? Como companheiro do Gabi mais avançado, mais em corredor central. E os 2 volantes de novo alinhados. O bloco alto não funcionou tão bem. O Flamengo foi pouco agressivo nessa abordagem do bloco alto. A estrutura até é interessante, mas nesse lance aqui, por exemplo, o Gabi acaba fechando o passe do Thiago Heleno de retorno para o goleiro e o Fernandinho ganha as costas do Gabi e acaba recebendo essa bola. Então não estava funcionando muito bem, vamos dizer assim, né, esse bloco alto. E o Atlético devia ter uma certa liberdade, uma certa facilidade para conseguir superar essa primeira linha do Flamengo. O inverso também aconteceu, a gente vai ver já já. A grande vulnerabilidade do Atlético, na minha visão, estava no entrelinhas, né? Então tem uma série de prints para mostrar isso. E o França é um jogador, o Matheus França, né? Que sabe se colocar como homem livre, que sabe identificar esse espaço e receber essa bola no entrelinhas. Tomou algumas decisões erradas, assim como a maioria dos atletas em campo, especialmente no ataque, mas conseguiu se colocar entre linhas e o Atlético tinha dificuldade de defender esse entrelinhas na compactação da sua segunda linha de marcação, da sua primeira, né? Ficava um espaço ali, o Flamengo conseguiu identificar, conseguiu encontrar esse espaço, mas não conseguiu, por conta dessa falta de tomada de decisão dos atletas que recebiam esse passe,
acabou não conseguindo tirar tanto proveito assim dessa situação. A gente viu o Flamengo também construindo bastante, tentando deixar o lado direito um pouco mais denso e gerar a bola longa no Cebolinha para deixar o Cebolinha em situação de 1 contra 1. Funcionou em algumas vezes, não me pareceu uma estratégia tão boa assim, porque os dois laterais do Atlético são dois laterais bem leves, né? Tanto o Kelvin quanto o Pedrinho, e que acabam conseguindo se dar bem no 1 contra 1. O Wesley também não conseguiu prevalecer muito sobre o Pedrinho, e o Cebolinha conseguiu algumas situações, porque é muito mais forte no 1 contra 1 do que o próprio Wesley, né? Isso é chover no molhado falar isso, mas eu percebi também esse tipo de situação, o Flamengo tentando fazer o Cebolinha prevalecer no 1 contra 1 ali, né? Aí tem aqui a situação do segundo tempo também, o Arrasca, né? Isso já no final do jogo, né? Assim, essa vulnerabilidade estava aparecendo aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 52 do segundo tempo, quer dizer, ela esteve lá o jogo inteiro. O Flamengo, como eu disse, conseguiu se aproveitar, mas conseguiu chegar por ali, mas não conseguiu tirar o proveito a partir do momento que essa bola entrava ali. Então aqui mais uma vez o França, né, aos 4 minutos do primeiro tempo, o França recebeu essa bola, como o Flamengo conseguiu gerar uma situação de vantagem no apoio, logo depois dessa imagem aí, desse print que eu tirei. Aqui mais uma vez o Arrasca também livre no entrelinhas, recebendo essa bola do Pulgar, já no final do jogo também. Então o Atlético tinha a vantagem, se imaginava que o Atlético conseguisse defender melhor esse espaço, já que estava com a vantagem e teoricamente, né, mais agrupado, mais preparado para se defender, né, mas não conseguiu. O Atlético realmente apresentou essa vulnerabilidade durante toda a partida. Que mais uma situação de entrelinhas, essa aqui é a finalização do Gabi, né? Eu achei que as duas finalizações do Gabi não foram gols perdidos, tá? Eu achei que ele não tinha tanto espaço-tempo assim quanto o lance do Cebolinha, que eu ainda vou mostrar. Tá? Ele fez o que podia fazer e o Bento foi bem. Enfim, tem muito mérito do goleiro também, que está passando por uma fase espetacular, o Bento. E aí é isso, né? O Atlético Paranaense tem no momento que o Flamengo não consegue ter, que é um goleiro seguro, um goleiro que vence partidas. Pelo contrário, o goleiro do Flamengo acaba sendo determinante para as próprias derrotas. Né? Na minha visão, ele falha no gol do Racing, né, na quinta-feira, e ontem, novamente, né, no gol do Vitor Roque. Então, vem passando por um bom momento, infelizmente, o goleiro Santos. Aqui, para mostrar como é que o Pulgar também conseguiu se identificar muito com esse homem livre, ele tem muita facilidade de se identificar como homem livre, e gerar homem livre, né? Ser homem livre e encontrar homem livre. O Pulgar fez uma ótima partida. O Pulgar contribui demais nessa questão do passe progressivo, de encontrar o companheiro que está entre linhas, de fazer essa bola andar para frente. Né? Ele encontra muito esse passe vertical. Ele fez uma boa partida. Ele é muito bom construindo. E fez uma boa partida defensiva também. Ele teve dois errinhos de passe que geraram 2 contra-ataques no segundo tempo. Mas, de uma forma geral, assim, fez uma ótima partida o chileno. O que eu quero evidenciar aqui é a questão do bloco alto do Atlético, que também, exemplo do bloco alto do Flamengo, não era muito pressionante. Então, o Flamengo tinha a facilidade de vencer essa primeira pressão para poder progredir. O Atlético Paranaense teve dificuldade de defender corredor central, tanto em bloco alto, tanto no entrelinha, já mais perto da própria baliza. Tá? E aqui, esse exemplo aqui do Thiago Maia, com a linha de passe aberta, ele recebe essa bola e o Flamengo conseguindo progredir. Aqui para mostrar para vocês como é que o França conseguia, muitas vezes, ocupar o espaço que o Gabigol libertava na hora que ele vinha baixar aqui, nessa característica do Gabi de vir baixar, e o França conseguia ocupar esse espaço. Aqui para mostrar para vocês como é que o Flamengo sentiu falta do Pedro em relação a pesar a área, né? O Pedro está sempre bem colocado aqui entre esses zagueiros, está sempre mais próximo da baliza, está sempre atacando mais a baliza, sempre dando mais profundidade. O Flamengo teve essa dificuldade ontem em relação a não ter o Pedro, né? E essa imagem aqui evidencia bastante isso. Eu até marquei o espaço onde o Pedro, em tese, já estaria ocupando, e o França tem dificuldade de ocupar esse espaço mais próximo da baliza, o intervalo entre os zagueiros, por não ser um centroavante de ofício, né? Ser um cara que pode fazer um falso 9, um meio atacante, mas que não tem tanto essa capacidade de enxergar e identificar esse espaço, de pesar a área dessa forma como o Pedro pesa, né? Essa situação aqui é uma situação de 2 contra 1 em cima do Fabrício Bruno, né? Por que acontece, cara? Eu venho sendo crítico disso, eu cheguei a comentar isso acho que numa live minha, e eu queria reforçar esse ponto aqui. Não está me parecendo uma coisa muito lógica essa questão do Wesley ficar tão espetado, tão avançado lá na última linha
de ataque do Flamengo. Porque se o Flamengo não consegue evoluir no campo de jogo, tá construindo e perde essa bola de alguma forma, fica vulnerável a esse espaço. Por mais que o Pulgar tente compensar de alguma forma, fechando no corredor central para o Fabrício Bruno e fazer a lateral, por mais que o Wesley tente recuperar as costas, ele tem muita vitalidade para fazer isso, ainda assim fica uma lacuna, fica um buraco. E assim, não me parece também uma ideia inteligente, eu quero pontuar isso também, porque se o Flamengo estivesse explorando um lateral, usando o Wesley como esse cara aberto, como se fosse um ponta, né? A estrutura do Flamengo é assimétrica, né? O Flamengo tem um ponta, no caso do Cebolinha, um extremo, ocupando amplitude, pisando na linha de um lado, e do outro lado quem pisa é o Wesley. Só que ao mesmo tempo que ele tem que estar na última linha, ele também tem que estar na primeira para poder fechar a linha de 4. Não está fechando essa conta, né? Eu não estou conseguindo entender aonde que essa conta vai fechar. Não está fechando para mim. Para mim é uma situação que o São Paulo precisa revisitar, precisa revisar. E está havendo claramente uma vulnerabilidade em relação a isso. E essa imagem aqui mostra bastante isso na minha visão. Assim, o Fabrício Bruno ficando nesse 1 contra 2, nesse 2 contra 1, né? E o Atlético acabou não conseguindo nem aproveitar tão bem essa situação de usar o lado oposto, de aproveitar essa vulnerabilidade do Flamengo defensiva, que é o Wesley precisando retornar quando o Flamengo eventualmente não consegue evoluir no campo de jogo, perde a bola, erra um passe. O Wesley está muito espetado lá e o Flamengo tem que correr para trás e existe essa lacuna do lado direito da defesa do Flamengo. O Atlético buscou atacar muito pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, seu lado direito, durante o primeiro tempo todo. No segundo tempo, buscou variar um pouco mais, buscou circular a bola um pouco melhor e usar os dois lados, e trocou o Rômulo pelo Thiago Andrade. Mas a ideia do primeiro tempo do Atlético era muito pelo seu lado direito e usou muito pouco essa situação do Wesley. Para sorte do Flamengo, né? Mas, enfim, eu não estou conseguindo me convencer de que essa é uma situação interessante para o Flamengo. Até porque se o Wesley fosse um grande cara de 1 contra 1, que chegasse ali, ganhasse 1 contra 1, gerasse vantagem, enfim, conseguisse diversas jogadas ofensivas, mas não é o caso. O Wesley é um jogador que tem algumas deficiências, até como um jovem, já falei isso, de domínios, algumas deficiências técnicas. É um jogador que demora um pouco para dominar a bola, não tem esse 1 contra 1 tão forte assim. Ele é um jogador inteligente, que sabe ocupar bem os espaços, sabe ultrapassar por dentro e por fora, um jogador dinâmico, mas que não entrega tanto assim ofensivamente para estar sendo uma opção tão importante para o Sampaoli, como quase um ponta. Essa conta para mim não está fechando, sinceramente. Bom, vamos seguir. Então o Flamengo conseguiu algumas situações de vantagem no entrelinhas, corredor central, e esse aqui é o 3 contra 2 que o Flamengo consegue, no lance que o Cebolinha tem a finalização e que o Bento faz a defesa. No lance do Cebolinha especificamente, eu acho que foi um gol perdido, né? Ele fica realmente de frente para a baliza e ele perfila muito o corpo, deixa muito claro onde é que ele vai bater. Ele perfila muito o corpo como quem vai bater cruzado, e o Bento que consegue antecipar, consegue entender, antecipar a ler antecipadamente, melhor dizendo, e consegue já se colocar para fazer a defesa nesse canto esquerdo dele, né? Acho que faltou ao Cebolinha esconder um pouco mais a intenção, né? E o Cebolinha até consegue fazer isso, já viu o Cebolinha fazer isso. Perfila o corpo todo como quem vai bater cruzado e bate no mesmo canto, né? Então faltou essa tomada de decisão, esse refino, vamos dizer assim, do Cebolinha. Faltou muito esse refino para o Flamengo na partida de ontem. Está faltando para o Flamengo, que, de novo, eu acho que passa muito por falta de confiança do time. Aqui, o lance do gol, né? E aí é isso, o Flamengo tem perdido jogos, melhor dizendo, por conta de um momento de desatenção, né? Então você vê o Santos perdendo foco, estando desatento, não percebendo, não conseguindo ler que não tinha ninguém atrás do Vitor Roque, ele não precisava defender aquele cruzamento como ele foi fazer. E aqui, de novo, o Cebolinha não teve a atenção, o foco devido para entender que o Thiago Andrade tinha arrastado o Ayrton Lucas para dentro. Por que tem esse espaço marcado aí? Porque o Thiago Andrade tinha ficado 1 contra 1 com o Ayrton Lucas e ele tinha arrastado essa bola para dentro. E aí o Ayrton Lucas acompanha. Na hora que o Thiago arrasta o Ayrton Lucas para dentro, o Cebolinha tem que estar muito ligado que é ele o cara que tem que defender esse corredor lateral. Que essa bola esse espaço tá livre ali. Gerou o espaço ali. Então, quem é que tem que cobrir esse espaço ali? Sou eu, ele é o extremo pela esquerda. É a obrigação dele. E aí ele faltou mentalidade zonal também para ele. Eu até desenhei aqui para onde é que ele está olhando, né? Porque ele só cuidou da bola, né? Só está olhando para a bola, né? E aí não está cuidando das próprias costas. É importante o atleta poder ter essa capacidade de dividir referência, de ter essa mentalidade zonal, como a gente chama na análise, né?
E aí, bom, isso acaba gerando um efeito cascata, porque o Léo Pereira precisa tentar saltar a pressão para tentar bloquear esse cruzamento. O Fabrício Bruno, por sua vez, vai defender no primeiro poste, né, o atleta que o Léo estava marcando, que é o Vitor Roque, e acaba deixando as costas, acaba deixando o Eric livre. E aí o Wesley também tem que dividir referência, então é o famoso efeito cascata. Na hora que essa bola entra ali, o Cebolinha não consegue defender a jogada, e aí vai gerando esse efeito dominó, esse efeito cascata, que acaba gerando o gol do Atlético. Não acho que o Santos tenha falhado, acho que o Santos está numa situação difícil, ele tem que estar naquela posição que ele está ali, porque o Kelvin poderia bater para o gol. Se ele fecha muito o cruzamento, se ele está 2 passos para frente, por exemplo, não está fechando o próprio canto, ele poderia estar deixando vulnerável aquele espaço no canto dele para o Kelvin finalizar. O Kelvin tem uma situação que ele pode finalizar ali, como vocês podem ver. Então, acho que o posicionamento dele ali tá ok. E aí ele acaba tentando tirar, não consegue. Mas, para mim, a responsabilidade maior não é a responsabilidade, né? Na verdade, o grande problema aí é o efeito cascata, o efeito dominó. O Eric acaba conseguindo essas costas do Fabrício Bruno por conta desse efeito dominó gerado por essa bola que entra nas costas do Cebolinha. O Flamengo segue um calvário em que não atua tão mal assim, mas acaba perdendo os jogos em detalhes, né? O São Paulo vai continuar trabalhando e precisa trabalhar o psicológico dessa equipe. Para mim está bem claro isso. O Flamengo precisa focar nessa questão psicológica, porque senão esses erros podem continuar acontecendo e isso pode ser determinante até para a sequência da temporada. Pode acabar sendo uma questão chave para que a temporada do Flamengo não seja um sucesso, como deveria ser, como poderia ser, como deveria por conta do elenco que tem, do bom técnico que tem. Então, infelizmente, o Flamengo está passando por essa situação e tem que rever urgentemente essa questão psicológica. Tá bom? Aquele abraço, até o próximo. Fui!